Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Agora que você já entendeu os conceitos de densidade e pressão, para a gente fechar, precisamos falar sobre empuxo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que empuxo é uma força. E por ser uma força tem módulo, direção e sentido, anote aí. O módulo da força de empuxo é dado pelo produto da densidade do meio multiplicado pelo volume ocupado pelo corpo dentro deste meio multiplicado pela aceleração da gravidade. Perceba que densidade vezes volume é igual a massa. Então, a intensidade do empuxo é igual à intensidade do peso do fluido que ocuparia o lugar ocupado pelo corpo dentro dele. Muita atenção com isso. Em alguns livros você escuta, você vê que fala-se sobre volume deslocado. Nada disso. É o volume ocupado pelo corpo dentro do fluido. Muito cuidado. A força de empuxo é uma força paralela à gravidade e cujo sentido, em geral, é oposto ao da gravidade. Então, quando a gente fala de empuxo, é uma força de módulo D vezes V vezes G na linha da gravidade no sentido contrário ao dela. É graças à relação entre empuxo e peso que a gente consegue flutuação em líquidos e em gases. Por exemplo, nos balões, a gente coloca ar aquecido dentro daquela bolsa de tecido de tal forma que aumente o seu volume. Como o ar aquecido tem densidade menor do que o ar frio, aquela bolsa ocupa um grande volume e o balão sofre um empuxo que é maior do que o próprio peso, e isso consegue deslocá-lo verticalmente. Alguns peixes possuem a bexiga natatória, uma espécie de saco que pode inflar e, ao inflar, aumentar o volume do peixe dentro do líquido, o que aumenta o empuxo sofrido por ele e desloca ele mais facilmente para cima. Ao secar esse saco, diminui o volume, diminui o empuxo e por isso ele desce mais rapidamente. Diferente do que acontece com os submarinos, cuidado, nos submarinos o volume não muda. O que muda é a quantidade de massa no submarino. Ele tem reservatórios chamados de comportas que, quando ele abre, preenche de água, aumentando a massa e, com isso, aumentando o peso, deslocando ele para baixo. Ao expulsar a água, diminui-se a massa tendo o mesmo volume e, por conta disso, o peso diminui e ele é deslocado para cima. Então, balões e peixes possuem sacos que inflam e mudam o empuxo que esses corpos sofrem. Densidade, atenção, é massa sobre volume. Quando eles aumentam o volume, diminuem a própria densidade. Já os submarinos não mudam de volume, mas se preenchem ou não com água e com isso mudam a massa. Maior densidade, menor massa, menor densidade. A força de empuxo, ela aparece sempre que um corpo está mergulhado num fluido. Atenção e cuidado com isso. Não apenas nos líquidos e nos gases. E existem alguns casos que são mais cobrados, como, por exemplo, os casos de flutuação. É por isso que você vai acompanhar a mãozinha a seguir. Lembrando, empuxo é dado pelo produto da densidade do líquido vezes o volume imerso. O volume imerso é o volume do corpo que está dentro do fluido. Atenção, é a parte do corpo que não está ocupada pelo líquido. É a região que o líquido ocuparia se o corpo não está lá, vezes a aceleração da gravidade. Perceba que densidade vezes volume é igual a massa. Então, a gente tem que o módulo do empuxo é equivalente ao peso do líquido. Mas de que líquido, Ives? Do líquido que ocuparia essa região caso o corpo não estivesse nela.
Então, muita atenção com isso. Não é volume deslocado pelo corpo, é o volume imerso que o corpo apresenta. Muito cuidado com isso. Muito cuidado também, porque quando a densidade do líquido é menor do que a densidade do corpo, ao abandonar o corpo afunda. Então, se a densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido, o corpo afunda. Do contrário, quando a densidade do líquido é maior que a densidade do corpo, aí o corpo flutua. E na flutuação, muita atenção. A gente vai ter uma força puxando ele para o centro da Terra, no mesmo sentido da aceleração da gravidade, que é a força-peso, e a gente vai ter uma força sustentando ele aplicada pelo líquido, que é a força de empuxo. E se eles estão em equilíbrio, porque na flutuação o corpo está em equilíbrio, a força de empuxo equilibra a força-peso do corpo. Muita atenção. E aí, quando a gente substitui, empuxo é densidade do líquido vezes o volume do corpo que está imerso vezes a aceleração da gravidade, e o peso do corpo é massa vezes a aceleração da gravidade. Só que a massa do corpo eu posso imaginar como densidade vezes volume. Então aqui a densidade do corpo vezes o volume total do corpo vezes a aceleração da gravidade. Veja que o valor de G é igual dos dois lados, eu posso simplificar. E eu posso tirar daqui que a fração imersa, ou o volume imerso, esse dl está multiplicando, passa dividindo, é igual a dc sobre dl, que é a densidade do corpo sobre a densidade do líquido, vezes o volume total. Perceba que como a densidade do líquido aparece no denominador, quanto maior é a densidade do líquido comparativamente com a densidade do corpo, menor é a fração do corpo que está imerso. Se a densidade do líquido fosse menor, a densidade do corpo sobre a densidade do líquido daria maior do que 1, e o volume imerso precisaria ser maior que o volume do corpo para que eles estivessem em equilíbrio. Como o volume imerso é sempre uma fração do volume do total, eu não poderia ter o volume maior, e é por isso que ele afunda, ele não consegue ficar em equilíbrio. Agora, se a densidade do líquido é maior do que a do corpo, essa razão entre as densidades corresponde à fração do volume total que está imersa. Imersa é a parte que está dentro do líquido. Esse aqui é o volume imerso. Se ele falar alguma questão sobre volume emerso, emerso é a parte de fora. Então, esse é o volume emerso. A soma do imerso com o emerso é o volume total. Tranquilo? Sabe-se que a densidade do gelo é 0,92 gramas por centímetro cúbico. A do óleo, 0,8 gramas por centímetro cúbico. E a da água, 1 grama por centímetro cúbico. A partir desses dados, pode-se afirmar que... Ora, muito simples. Lembra que quem é mais denso fica por baixo, quem é menos denso fica por cima. Bora dar uma olhada nas alternativas. Na letra A ele diz, o gelo afunda no óleo, ok, porque a densidade do gelo é maior do que a do óleo. E flutua na água, ok, porque a densidade do gelo é menor do que a da água. O gelo afunda no óleo porque a densidade do óleo é menor do que a do gelo, e flutua na água porque a densidade da água é maior do que o gelo. Logo, a alternativa correta é a da letra A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. Quando um cubo de aresta A igual a 10 centímetros flutua em um líquido de densidade ρ 3 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, ele permanece com 2/3 do seu volume submerso. Qual o peso do cubo em newtons? Olha só o que ele diz na questão.
Ele fala que quando o volume que está submerso ou o volume imerso é igual a 2/3 do volume total, a gente tem o corpo flutuando. Opa, se está flutuando, eu já sei que está em equilíbrio, a força resultante é igual a zero. Eu já sei que se só tem a força peso e a força de empuxo, o módulo da força peso é igual ao módulo da força de empuxo. Pronto, é só isso. O módulo da força peso vai ser igual, como é que eu encontro empuxo? Densidade do líquido vezes o volume do líquido que está imerso vezes a aceleração da gravidade. A densidade do líquido foi dado na questão 3 vezes 10⁻³ quilogramas por metro cúbico. O volume imerso é 2/3 do volume total, então é 2/3 vezes o volume de um cubo é aresta ao cubo. Está dizendo na questão que a aresta vale 10 centímetros. Escrevendo em metros é só dividir por 100, você vai ter 1 vezes 10 elevado a menos 1. 10 centímetros dividido por 100 dá 0,1. Escrito em metros, essa é a aresta. Para encontrar o volume, basta elevar ao cubo. E isso vezes a gravidade. Perceba que aqui a gente vai simplificar 3 que está multiplicando com 3 que está dividindo. E a gente vai ter 10⁻³ vezes 1 ao cubo é 1, vezes 10 elevado a menos 1 ao cubo, repete a base que é 10, multiplica os expoentes, menos 1 vezes 3 dá menos 3, que multiplica 10. Aí a gente vai ter aqui, olha só, esse 2 que está multiplicando. Então eu fico com 2 vezes 1, dá 2. Vou escrever aqui por cima mesmo. Eu tenho 10⁻³ vezes 10 a menos 3, que dá 1. Quando eu termino, então, eu fico com 2 vezes 10 igual a 20 newtons. O módulo do empuxo, que é igual ao módulo do peso, já que ele está flutuando, é de 20 newtons. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil. Tranquila demais essa questão.